Olá, meu amigo, minha amiga, professora aí do Pará, que vai fazer o concurso para a Secretaria de Educação do Estado do Pará. Seja bem-vindo aqui à nossa aula de redação discursiva para a sua prova. Fico feliz em ministrar a aula para colegas. Eu sou Tereza Cavalcante, professora aqui do Gran Cursos Online, e estou aqui para orientar você a respeito da prova discursiva. O que é esta banca Consulplan quer, o que ela gosta de cobrar, que temas são viáveis de serem cobrados e como é que a gente deve estruturar uma redação para agradar ao examinador, né? No fundo, a gente tem que agradar ao examinador, dançar conforme a música, apresentar à banca o que a banca entende que seja um bom texto de natureza argumentativa. Então vamos lá comigo, a gente vai começar decifrando o edital. A modalidade que será cobrada no seu concurso da Secretaria de Educação do Pará é uma dissertação argumentativa. Essa dissertação argumentativa é a modalidade mais recorrentemente cobrada em concursos públicos. Todo texto dissertativo discorre sobre um tema. Previamente dado pela banca. E todo texto de natureza argumentativa apresenta e defende um ponto de vista. Esse ponto de vista é chamado de tese. Vou colocar logo aqui uma tese. Uma tese é um ponto de vista. É uma opinião, Tereza? Mais ou menos, né? Não é uma opinião assim, porque não fica no nível do achismo. É uma opinião fundamentada. Uma tese é uma opinião fundamentada sempre em terceira pessoa. Fundamentada em terceira pessoa. Não há espaço para a primeira pessoa no seu texto, nem dizer acredito, nem dizer acreditamos. Acredita-se, né? Acredito que a redução da idade penal será positiva de jeito nenhum. Acreditamos que a redução da idade penal será positiva também de jeito nenhum. Acredita-se que... Ou simplesmente você pode afirmar o que você afirmaria aqui na frente. Isso aqui já é uma tese. Acredita-se que a redução da idade penal trará mais malefícios do que prejuízos, do que benefícios, perdão. E aí isso aqui já seria a sua tese. Então, a linguagem tem que ser assim, ó, na terceira pessoa, certo? Mas é uma dissertação argumentativa. Você tem que apresentar e defender um ponto de vista. A sua redação tem caráter eliminatório e classificatório. O que isso significa, Tereza? Significa que se você não obtiver a pontuação mínima, que são 6 pontos dos 10 pontos que valem a prova, se você não escrever no mínimo 20 linhas, se você se identificar na prova, se você não fizer a prova, deixar em branco, você está eliminado do concurso. A sua eliminação está garantida. E a nota que você tirar, se você não for eliminado, a nota que você tirar é somada à nota da prova objetiva. Por isso é que ela tem caráter eliminatório, porque ela pode eliminar sozinha, e classificatório, porque a nota é somada à nota da prova objetiva e daí você tem o resultado final. O tema estabelecido pela banca será um tema qualquer relacionado à atualidade. Pode ser uma atualidade bem Jornal Nacional mesmo, ou pode ser uma atualidade mais genérica, assim, a importância do voto no exercício da cidadania. É uma atualidade, mas é uma atualidade mais genérica, né? Menos pontualmente presente. Ou pode ser a atualidade mesmo, a guerra na Síria e o uso de armas químicas, por exemplo. A sua redação vale 10 pontos, você precisa obter no mínimo 6 para se manter em competitividade. Você tem no mínimo 20, no máximo 30 linhas, que é o número de linhas que cabe em uma página da folha. Então, eles querem que você escreva tudo em uma página só, porque é muito... A logística fica muito complicada quando eles têm 2 páginas, tem que virar a redação, muitas vezes a redação é digitalizada, o corretor corrige online. Então, no mínimo 20 e no máximo 30, que vai ser o limite estabelecido para essa folha de redação definitiva. Tá bom?
Tereza, posso usar letra de forma? Pode usar letra de forma, desde que você diferencie a minúscula da maiúscula. A maiúscula tem de ter um tamanho maior, né? Para você não cometer erro de grafia. E você pode usar letra cursiva também. E se você às vezes usa letra de forma e depois usa letra cursiva, aqui está tudo misturado, não tem problema, desde que fique legível para o seu corretor e que ele consiga diferenciar maiúscula de minúscula. Tereza, tem título? Olha só, título em redação fica a dica para sempre. Só é colocado se a banca solicitar. Essa solicitação é feita na própria prova. Dê um título à sua redação. Se eles pedirem, você dá um título que vai ficar aqui centralizado. É uma frase curta, de preferência nominal, ou seja, sem verbo. E se eles pedirem título, a gente não pula linha entre o título e a primeira linha do texto. A gente começa na linha 2. Mas, assim, não é uma banca que tenha muita tradição em pedir título, não. É essa banca Consulplan. Os critérios de avaliação da sua redação, em que você terá de defender um ponto de vista acerca de um tema da atualidade, obtendo no mínimo 6 de 10 pontos e escrevendo entre 20 e 30 linhas, os critérios de avaliação são essencialmente 2, como você vê aqui. Vou marcar o texto para a gente entender. O que eles chamam de aspectos macroestruturais vale 5 pontos. E aquilo que eles chamam de aspectos microestruturais também vale 5 pontos. Esses aspectos macroestruturais, na verdade, eles têm relação com o domínio do tema e com a estrutura do texto. Então, eles vão avaliar a pertinência da exposição relativa ao problema, a ordem de desenvolvimento proposto e ao padrão de resposta, conforme detalhamento a ser oportunamente publicado. Olha só, preste atenção aqui. Quando o seu examinador diz que você deve manter a ordem de desenvolvimento proposto, vamos entender o que está aqui para ninguém ser pego de surpresa lá na hora da prova. Significa que é possível, vou escrever aqui, é possível, mas não é certo, é possível que a banca proponha um tema, e uma sequência de ideias. Um tema e uma sequência de ideias. Não é uma tradição da Consulplan. Quando a banca propõe um tema e uma sequência de ideias, a prova de redação vem assim. Vem aqui o seu comando de prova. Eles vão dar um texto motivador, depois aqui vem um texto sobre o tema que você lê depois vem outro texto motivador 2, depois ele vai dar um comando considerando a leitura desses textos, blá, 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 escreva uma redação sobre o tema, e aí eles vão dar o tema aqui em destaque, que é, na verdade, o que eu tenho aqui na frente, nesse outro slide, tá vendo? Ele está maior mais adiante, não é para a gente ler isso aqui, pelo amor de Deus, que nem eu consigo ler isso aqui. É só para a gente entender como é o layout da prova. Ele dá um texto motivador, outro texto motivador, depois ele dá um comando, tá vendo? E depois ele dá o tema, que aqui era democracia na era digital, a transformação da sociedade a partir de ações reais de efetiva cidadania. É um tema recente, do final de 2017, desta banca. Aí, vou voltar aqui. Quando ele diz que vai avaliar a ordem de desenvolvimento proposto, é porque está pressuposto aqui, né? Eu entendo isso, faço uma inferência aqui, é uma interpretação, de que eles vão propor um desenvolvimento. Então, é possível que a banca proponha um tema e uma sequência de ideias a serem abordadas. Essas ideias devem ser abordadas. Se eles fizerem isso, vou voltar para cá, essas ideias vão estar aqui depois do tema.
considerando os textos motivadores, discorra sobre o tema tal, aí eles vão colocar o tema aqui em negrito, em destaque, abordando os seguintes elementos. Aí eles vão listar aqui o que eles querem. Se eles fizerem isso, você deve respeite a ordem estabelecida pela banca. Certinho? Combinado? Respeite a ordem estabelecida pela banca. Então, é possível, eu vou repetir que isso é uma novidade na Consulplan. A Consulplan não tem tradição de cobrar essa modalidade de texto desta maneira, que é essa maneira que dá o roteirinho aqui. Mas há uma pista aqui no edital de que eles vão fazer isso, de que eles vão propor uma ordem. Então, a gente tem uma possibilidade, que é um cenário que eu não quero desprezar, de a redação, além de propor o tema, esse tema aqui toda a redação vai propor, além de ela propor o tema, ela propor esses tópicos. Então, ela quer que você discorra, por exemplo, sobre o fenômeno do bullying, que aflige a comunidade escolar e a vida social em geral. Esse seria o tema. Aí aqui ele pede que você dê o conceito de bullying e suas formas de manifestação. Aqui ele pede que você fale das consequências do bullying na formação do indivíduo. E aqui ele quer que você fale sobre ações de enfrentamento ao bullying. E aí você tem que manter essa sequência. Cada parágrafo de desenvolvimento deve abordar uma dessas ideias. Além disso, a gente faz uma conclusão, uma introdução e uma conclusão. Mas é possível, tá? Pode ser que só venha o tema, não venha esses tópicos. E aí você, se vier só o tema, discorra sobre o bullying, fenômeno que aflige a comunidade escolar e a sociedade em geral, aí você tem que decidir o que vai abordar. Os tópicos aí é você que vai ter que tirar da sua cabeça. E há o padrão de resposta. A banca está dizendo que vai haver um padrão de resposta. Esse padrão de resposta é uma espécie de gabarito que vai nortear a pessoa que está corrigindo na hora de fazer a correção, conforme detalhamento a ser oportunamente publicado. Eles publicam o padrão de resposta depois, né, de a redação, obviamente, do concurso ter sido feito. Na hora em que eles divulgam o resultado, eles divulgam o padrão de resposta para você fazer o seu recurso, se é possível, né, se for pertinente, a partir do padrão de resposta. Aí aqui você ganha 5 pontos. É o domínio do conteúdo e a pertinência, a ordem de desenvolvimento que foi proposto, o desenvolvimento foi proposto pela banca. Segundo critério, que vale 5 pontos, e aí a gente já tem os 10, que a redação vale 10 pontos, aí ele vai a indicação de um erro para cada ocorrência dos tipos a seguir. Conectores, o uso de conectores, que é a sequenciação do texto, que é a coesão textual. Correlação entre tempos e tempos verbais, precisão vocabular, pontuação, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal, vocabulário adequado ao texto escrito, ortografia e acentuação. Ou seja, basicamente, tudo isso aqui envolve o domínio da gramática. Então, o primeiro tópico é basicamente o conteúdo e a manutenção, né, da ordem de desenvolvimento proposto. Por isso, a minha intuição aqui, posso estar enganada, de que eles vão propor uma sequência de tópicos. E os aspectos microestruturais é basicamente o uso da linguagem, a precisão do vocabulário e a correção gramatical. Essa parte aqui vai valer isso aqui, é fácil, é mais objetivo, é um cálculo aqui que eles fazem. Olha o que eles vão dizer no edital. O NB, que é a nota relativa à avaliação dos aspectos microestruturais, que é isso aqui, que vale 5 pontos, ele vale 5 pontos. E quanto eu perco por erro, Tereza? Cometi um erro de regência, cometi um erro de acentuação. Quanto eu perco? Eles dão um cálculo aqui. Eles vão dividir o número de erros pelo número total de linhas
E o resultado dessa divisão eles vão multiplicar por 2. Deixa eu fazer aqui que é mais fácil do que parece. Imagine que eu cometi um erro e escrevi 30 linhas. 1 dividido por 30 é igual a 0,03. Vezes 2 é igual a 0,06. É isto que você vai perder por cada erro que você cometer em uma redação de 30 linhas. 0,06 do total de 5. Entendeu? Aqui em cima, ele não diz como o cálculo será feito. Então, é discricionário aí da banca, né? Essa pontuação é discricionária. A banca faz do jeito que quiser, né? Deve ter um acordo interno entre os corretores. Evidentemente tem. Mas para o cálculo desses 5 pontos, que é o domínio de linguagem, a pontuação é objetivamente estabelecida. Tudo vai depender do número de linhas que você escrever. Eu estou partindo do pressuposto de que a gente fez 30 linhas. Se eu fizer 30 linhas, um erro que eu cometa em 30 linhas significa que eu vou perder 0,06 ponto do total de 5 pontos. Tudo certo? Para esse número total de linhas escritas, eles querem no mínimo 3 palavras na linha. Senão, não entra no total de linhas para a redação, mas não entra nesse NTL, que é o número total de linhas escritas. Eles querem no mínimo 3 palavras. Aqui, ó, 2 palavras. Menti. Falei 3, mas menti. Por linha efetivamente escrita, entende-se a linha com no mínimo 2 palavras completas, excetuando-se preposições, conjunções e artigos. Então, se você escrever uma linha dizendo assim, ó, com a educação, se você escrever uma linha em que há isso aqui, ponto, ela não vai contar como linha efetivamente escrita, porque ela tem uma preposição, um artigo e só uma palavra, né? Porque eles não estão contando nem preposição, nem conjunção, nem artigo. E o padrão de resposta será divulgado com o resultado preliminar da redação, o que me dá outra pista de que eles vão dar esses tópicos de que eu falei aqui, tá? Porque aí significa que o padrão de resposta é a expectativa que eles têm para todo mundo a respeito desses tópicos. Certinho? Certinho? 5 pontos para o domínio do conteúdo, 5 pontos para a linguagem. Vamos caprichar, hein, gente? Vamos caprichar na linguagem, porque só isso aqui vale a metade da sua nota. Quase aquilo de que você precisa para não ser reprovado, né? Aqui existe só para você começar a entender o layout. Layout que se escreve assim hoje em dia, tá? Conhecem o Volpe? Ó, só uma curiosidade. Vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Quando a gente estranhar um bocado uma palavra e ficar em dúvida, né, se essa palavra existe ou não, a gente consulta o Volpe. Tem até um aplicativo do Volpe em que você instala e aí clica a palavra e ela aparece, bumba, então ela existe na língua portuguesa. É o caso do layout. Isso aqui vem numa folha e na outra folha vem um papel de rascunho, né? E depois uma folha definitiva, que normalmente é avulsa, para você passar a limpo. Isso aqui vem frente e verso, e vem uma folha avulsa para você passar a limpo a sua redação, também com 30 linhas. E aqui é o layout. A banca trabalha com textos, vou chamar de textos motivadores. Normalmente há mais de um texto motivador para cada tema proposto. Aqui há 3. Há um texto motivador 1, um texto motivador 2, o texto motivador 3 e depois há o tema em destaque. A outra possibilidade, eu repito, vou repetir, tá? Não estou sendo redundante, não. Eu estou repetindo de propósito, que é para a gente fixar. A banca vai trazer o texto motivador, depois do texto motivador, o enunciado, depois do enunciado, o tema, e depois do tema, os tópicos, que ela vai dar um roteirinho do que ela quer. Vou repetir, tá? Embora eu saiba que você pode voltar o vídeo e ouvir tudo de novo, mas eu vou repetir. Imagine que o tema fosse bullying. E o primeiro tópico fosse o conceito de bullying,
e os tipos de manifestação. O segundo conceito seriam as consequências, tanto na vida escolar quanto na vida social do bullying. E depois, ações afirmativas de enfrentamento a este problema. Aí você faria cada um desses tópicos em um parágrafo de desenvolvimento. Um para falar desse tópico 1, o segundo parágrafo de desenvolvimento para falar do tópico 2, mantém a ordem, é isso que a banca está dizendo. Além disso, a gente faz uma introdução e uma conclusão. Olha, se a sua prova vier assim, você fica bem feliz, porque ela é muito menos trabalhosa, tá? Ela é menos trabalhosa porque, além de dar o tema e além de dar o tema, né, ele dá os aspectos que devem ser abordados e a ordem que esses aspectos devem aparecer, tá? Então, este tema aqui está aqui depois para você ver, tá vendo? Esse mesmo tema que está aqui, eu transcrevi em slides maiores, que é para você depois ler. Eu não vou ler isso agora com você. Aqui é um texto motivador, falando do 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia. Depois há um outro texto motivador, do Alexandre Matias, falando do novo conceito de política em tempos de redes sociais. E depois há um texto, uma música, para não dizer que não falei das flores, caminhando e cantando e seguindo a canção, famosíssima, né, durante o regime militar era um hino, do Geraldo Vandré. E depois vem um comando, de acordo com os textos motivadores, redija um texto dissertativo acerca da temática democracia na era digital, a transformação da sociedade a partir de ações reais de efetiva cidadania. Ele quer que você relacione a era digital à democracia. E a era digital, aí você pode falar de como essas transformações da sociedade deram a oportunidade de as pessoas exercerem maior as suas ações de efetiva cidadania. E aí você pode mencionar, por exemplo, vou mencionar um fato histórico, a Primavera Árabe, né, que foi basicamente concebida e disseminada a partir de redes sociais, de como as redes sociais têm um uso positivo nessas ações de mobilização da sociedade. Então, olha só, este aqui é o primeiro cenário. Vou trabalhar com 2 cenários. O primeiro cenário é este, em que o examinador deu o texto motivador, deu o tema e deixou tudo na sua mão. Se vira. Você é que tem que decidir o que vai falar e em que ordem você vai falar. Então, isso aqui é uma possibilidade. Esta é a possibilidade recorrente, ou esse é o modelo recorrente da Consuplan. A Consuplan, isso é um tema da Consuplan. Isso é um tema recente da Consuplan. Então, ela faz essa redação. E aqui ela queria relacionar, né? Queria relacionar a democracia à era digital. Então, a gente podia falar desses argumentos de como as redes sociais têm ajudado as pessoas a se mobilizarem, né? O Leandro Carnal, que é um historiador e filósofo brasileiro, diz que as redes sociais, a internet, é uma ferramenta neutra. Ela não é nem boa, nem má. É o uso que nós fazemos dela que dá sentido positivo ou negativo às suas ações. Então, nós poderíamos falar aqui das ações positivas de cidadania usadas, feitas, disseminadas, criadas, concebidas, articuladas por meio da internet. Seria um argumento. Quando isso acontecer, a gente tem de se comportar de uma maneira. A gente tem que bolar o texto todinho. Olha aí na sua telinha. Os temas, assim, professora, que temas você acha que podem cair na minha prova? Olha, qualquer coisa que diga respeito a atualidades, e mais do que isso, atualidades que pode ser, né? Ele falou de atualidade, mas é uma atualidade que pode ser uma atualidade do jornal e pode ser uma atualidade de reflexão. Essa questão de redes, né, da internet, da era digital e da democracia, não é bem atualidades, né? Porque não está hoje nos telejornais, digamos assim, não é um tema quente, recentíssimo, mas tem a ver, claro, com o mundo atual. Então, pode ser isso. Eu listei aqui algumas possibilidades. Olha, este tema,
É o tema mais recente da Consuplan. É o tema mais recente da Consuplan, de uma prova aplicada em março de 2018. Olha só, perspectivas e estratégias para a redução da desigualdade social no Brasil no século XXI. Então ele fechou o século XXI, evidentemente ele está me dando um recorte atual, mas não é um tema que esteja nos jornais, que esteja na mídia. É isso uma possibilidade. Escassez de água, causas e enfrentamento. O uso de armas químicas em conflitos de guerra, na guerra civil da Síria, ele pode especificar mais ainda. A situação dos imigrantes. Pode ser um tema universal assim, ou ele pode particularizar. A situação dos imigrantes venezuelanos no Brasil. Não é? Seria um tema mais atual e com um recorte muito menor do que o genérico, a situação dos imigrantes. Desastres naturais, consequências e prevenção. Então, agora mesmo, estão acontecendo chuvas e aí a gente está vendo muita enchente no Brasil, muita enchente, e aí como é que o governo deve reagir às consequências e como é que pode prevenir, alertar a população, criar redes de escoamento de águas pluviais, enfim, aí é o tema da sua redação. Educação domiciliar. Educação domiciliar é uma prática comum nos Estados Unidos. As próprias famílias educam os filhos. E eles fazem uma prova anualmente para dizer que estão aptos a serem promovidos para a série seguinte, a série consecutiva. E aqui no Brasil, o que há de positivo ou o que há de negativo na educação domiciliar? Faça uma análise da educação feita domiciliarmente, não na escola. Problemas de socialização, ninguém vai à escola só para aprender, há uma série de outras habilidades sociais, psicoafetivas adquiridas na escola. Bom, então se o seu examinador pedir esse tema, você já sabe o que dizer. Então, são possibilidades de assuntos. Mas essas possibilidades você pode ampliar. Você precisa ler um jornal, assistir a um telejornal, entrar na internet para ver uma página de notícias, como a G1, por exemplo, todos os dias. E aí, diante de cada notícia que você lê, no caso do jornal, ou ouvir, no caso do telejornal, você se pergunta, e se isso fosse o tema da minha redação? O que é que eu escreveria? Este exercício é um exercício de treinamento para a sua prova discursiva. Então, há uma notícia lá na televisão sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro na segurança pública. E você o que eu iria falar sobre isso? Que ponto de vista eu iria defender? Não precisa ser o seu verdadeiro, né? Não precisa ser a sua opinião ideológica, você precisa defender um ponto de vista. Não entendo nada disso, Tereza, então corre e vai estudar, porque é um bom tema para a sua redação. Então, outro exemplo, questão de doenças epidêmicas em uma sociedade globalizada. Como é que se controla? Hoje em dia, doenças que são contagiosas em uma sociedade globalizada em que as fronteiras estão cada vez mais tênues, mais frágeis. Então, como é que se faz isso? Há um vírus, sei lá, do ebola lá na África e daqui a pouco uma pessoa viaja para a Europa e aí a outra viaja para a Ásia, viaja para a América e aí esse vírus aí se disseminando. Então, é um outro tema. Tema sobre o uso de armas químicas na guerra. Tema sobre intervenção dos Estados Unidos lá na questão da Síria. Tema sobre o Brasil, sobre sei lá, agora já passou da moda, né? Mas ainda ele pode pedir uma avaliação da reforma de ensino e do ensino à distância, se o ensino à distância, parte curricular do ensino à distância, atende ou não ao interesse do aluno, atende ou não a uma eficiência no processo educacional. Você pode ser cobrado a respeito de, estou assistindo ao telejornal e aí falaram de lixo eletrônico, do consumo exagerado de produtos eletrônicos e da consequente produção de lixo. O que fazer com esse lixo? Ou o que fazer para reduzir o consumo e reduzir a produção desse lixo?
outro tema que você vai ver como matéria lá no seu jornal. Então, é um exercício cotidiano. Dá sim para estudar para a prova de redação. Não é, não dá para estudar para a prova de redação. Claro que dá. Assistir a um telejornal, ler um jornal, mesmo que não precisa ser jornal impresso, né? Ler um jornal, um site de notícia, e a partir da notícia que você ouvir, você faz um exercício mental. Se a minha redação fosse sobre este assunto, eu ia discorrer como? Então, primeira coisa é isso, botando as cartas na mesa, entendendo como é o edital, entendendo quais são os temas, e eu vou abrir 2 cenários. O primeiro cenário, tradicionalmente usado pela Consulplan, que é aquele da prova, em que há um tema só, um texto motivador e um tema, e o examinador joga o tema no seu colo e diz, ó, se vira, você mesmo cria as suas ideias secundárias, você mesmo ordena. Segundo cenário, nós temos um tema e uma série de tópicos que a gente deve abordar sobre aquele tema. Então, depois a gente vai voltar com um vídeo para cada cenário, para você não ser pego de surpresa lá no dia da sua prova. Já já eu volto com o cenário 1.